Pai do Senhor, amados irmãos, vamos para mais uma quinta-feira, uma palavra abençoada. Vou dar início com uma oração inicial. Pai amado, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor, que o Senhor possa, cada dia, Senhor, nos abençoar, Senhor, nos guardar, Senhor, nos livrar de todo mal, Senhor, nos inspirar, Pai, porque precisamos, Senhor, do teu amor, do teu cuidado, Senhor. Precisamos, Senhor, da tua cura, Senhor, principalmente aqueles que se encontram enfermos, que o Senhor possa aliviar o fardo, Pai amado, possa, Senhor, trazer a cura, seu refrigério, Pai. Por isso, Senhor, nós entregamos, Senhor, as nossas vidas a Ti, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, hoje um texto muito conhecido, que está em Tiago, capítulo 2, versículo 26, que diz o seguinte: porque assim como o corpo é sem espírito, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Muitas das vezes, nós nos apegamos, àquilo que é dito, mas as ações têm uma relevância muito maior do que aquilo que é dito. Embora uma pessoa declare, que deseja salvação em Cristo Jesus, deseja melhorar, deseja evoluir, mais importante do que ela falar é ela caminhar para isso, ela caminhar, buscar, a melhoria de cada dia, buscar ajudar outros irmãos, Isso é muito mais relevante, isso demonstra muito mais do que ela falar que realmente é salva, Muito mais relevante ela produzir essas obras, do que de fato, ficar somente em palavras. Porque, de acordo com o que o apóstolo Tiago quer dizer, é o seguinte: se você fala algo que você não faz, é como se não fizesse sentido, Ele faz a seguinte analogia: como se fosse um corpo sem espírito, E é basicamente isso, porque com o tempo, as suas palavras elas passam a ter, o sentido de não verdadeiras, de menos relevante, porque aquilo que você tem falado você não tem feito, entendeu? Então, mais importante do que falar é justamente você buscar fazer, buscar executar, Isso serve para todas as áreas das nossas vidas, Nós, como seres humanos, a gente se preocupa muito com a linguagem falada, no Oriente já é muito mais a questão das ações, E aí talvez, a intenção ali de Tiago, de trazer um pouco, dessa visão, que muitas das vezes a pessoa pensa o seguinte: eu vou apenas declarar, mas chega uma hora que essa declaração ela tem que ter concretude, Ela tem que se concretizar, Então, ela só vai se concretizar se você for caminhando passo a passo, Agora, simplesmente não é fácil, para tudo não é fácil. Tudo que você for fazer, tudo que requerer uma mudança sua, você vai ter que pedir, muito apoio ao Espírito Santo, muito apoio a Jesus Cristo, porque é uma mudança, igual a conversão, A pessoa pode declarar: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Esse, sem dúvida, é a principal fala que a pessoa deve ter. Mas, com o passar do tempo, ela tem que se converter, ou seja, mudar a direção dos seus atos. E isso aí é a maior dificuldade que ocorre, na vida do cristão. Muitas das vezes ele fala, ele declara, aí passa uma semana, 2 semanas, e nada mudou, E daqui a pouco ele está, tipo assim, o pouco que ele evoluiu, ele retorna, ao seu estado anterior. E é justamente isso que não é aquilo que não é desejável, você pode falar, você deve falar, E é interessante até que o jogador Felipe Melo ele tem um jargão que é que eu acho muito bom, muito interessante, que é: sonhamos, profetizamos e realizamos, Você deve sonhar, você deve falar, profetizar, mas você tem que buscar realizar, porque senão vai ficar apenas no campo do sonho, da profecia, mas no sentido de algo que você quer buscar, mas você não vai realizar. Então você não vai realizar a mudança na sua vida, você não vai realizar os seus projetos,
Você vai falar em pregar e não vai pregar, né? E essas coisas o tempo vão passando, e daqui a pouco, né, as suas obras não vão ter valor, né? Você não vai ter obras para poder apresentar a Deus. Então, irmãos, que nós a cada dia, né, nos foquemos mais em realizar mesmo, né? A gente pode sonhar, devemos, né, sonhar, profetizar, mas o principal é colocar a mão na massa para realizar. E realizar as coisas significa o quê? Que é sofrer as dores da realização, né? Saber que vão ter empecilhos, dificuldades, mas que você não pode desistir. Fique na paz, em nome de Jesus Cristo. Tenha um final de semana abençoado.